Bora te atualizar também sobre Rian Francisco, porque o centroavante da base, que era tratado como fenômeno, já voltou aos campos, mas segue atuando no time sub-20. São Paulo perdendo mais uma opção durante a Copa do Mundo. Em assunto outra vez polêmico no Morumbi, Marino e Nestroça muito cobrado no Vasco. E essa cobrança tem a ver também com o São Paulo. Fala também de Carrascal. O meio-atacante colombiano expulso contra o Palmeiras pretende ser negociado pelo Flamengo depois da Copa do Mundo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Porque Rian Francisco segue jogando no Sub-20. O atacante, que é tratado como um dos grandes fenômenos da base do São Paulo, passou na temporada passada por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, até aí nenhuma novidade. Retorno dele em 8 de abril pelo time Sub-20. E lá se vão 8 partidas na equipe de base sem que ele seja promovido. Muito torcedor do São Paulo tem perguntado, o Rian Francisco não vai subir? O que está acontecendo? A verdade é que o São Paulo está postergando esse retorno porque ainda não vê o Rian Francisco, primeiro em ritmo e depois com confiança para jogar no principal. Nas 8 partidas pelo Sub-20 ele foi titular em 6 e reserva em 2. Sabe quantos gols? Nenhum gol marcado e nenhuma assistência. E diante dessa dificuldade do Rian Francisco em ser protagonista na base, que eles preferem que o atleta continue adquirindo melhor condição e também confiança para depois ser promovido ao time principal. Inclusive, na última partida contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, o Rian foi reserva e entrou apenas nos 19 minutos finais. Jogador que foi artilheiro da Copa São Paulo de Juniores do ano passado e que, pelo profissional do Tricolor, soma 16 partidas e 3 gols marcados. E Carrascal pediu para ser vendido pelo Flamengo. O jogador lidou muito mal com todos os últimos episódios, desde sua expulsão no sábado. Você vai lembrar que Flamengo e Palmeiras empatavam em 0-0 aos 20 minutos do primeiro tempo, com o Flamengo bem melhor. Carrascal levanta o pé no rosto do Murilo, é expulso e a partir dali a coisa desanda para o Flamengo. Derrota por 3-0. Multa para o Carrascal, multa aplicada pelo Flamengo. O Carrascal perdeu parte do seu salário pela terceira expulsão. Na temporada são 3 vermelhos e 3 gols. Para completar, o Carrascal e seus familiares passaram a ser ameaçados por torcedores do Flamengo e uma festa no domingo, dia seguinte ao clássico, em que o Carrascal comemorava seu aniversário, acabou sendo interrompida por torcedores organizados que foram até a frente do condomínio onde o meio-atacante colombiano mora. Tudo isso às vésperas de sua ida para a Copa do Mundo para vestir a camisa da seleção colombiana. O que o Carrascal fez? Procurou seus representantes e pediu para que eles encontrassem clubes interessados em comprá-lo. Jogador que havia sido adquirido no ano passado por 12 milhões e meio de euros, investimento feito junto ao Dinamo Moscou. E dá para dizer, inclusive, que voltar à Rússia é hoje uma das possibilidades mais reais. Só queria registrar que antes de todas essas confusões causadas pela expulsão contra o Palmeiras, Carrascal e Gonzalo Plata já vinham sendo muito criticados até dentro do próprio elenco, especialmente na época de Felipe Luiz. Havia um entendimento de que o treinador que antecedeu Leonardo Jardim era muito benevolente, muito bonzinho, com as mancadas dentro e fora de campo da dupla do Equador, o Gonzalo Plata, e da Colômbia, o Carrascal. E tem mais uma polêmica no São Paulo, tudo porque Rafinha foi liberado pelo Tricolor para deixar de exercer o cargo de gerente de futebol durante a Copa do Mundo, onde será comentarista dos canais Globo. Importante registrar que o Rafinha vai atuar comentando jogos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não vai haver necessidade dele viajar para Estados Unidos, México e Canadá, palcos dos jogos do Mundial. São Paulo afirma que o Rafinha já havia renovado seu contrato com a Globo e previa essa transmissão ou essas transmissões da Copa do Mundo em seu novo vínculo. Para fechar com o São Paulo, o Rafinha precisou convencer a Globo a liberá-lo. E, como contrapartida, a Globo exigiu que o Rafinha auxiliasse na cobertura da Copa do Mundo. São Paulo concordou, contratou o ex-jogador no meio desse primeiro trimestre e, diante desse cenário, ficou combinado que o Rafinha seria liberado para exercer a função de comentarista. Só que o torcedor do São Paulo, que anda bastante incomodado com a presença do Rui Costa, com a falta de resultados e todas as confusões que marcam o tricolor nos últimos tempos, encarou essa como mais uma novidade extremamente ruim. Como assim o gerente de futebol de São Paulo, em vez de cuidar de contratação de atletas, de melhoria de elenco, de renovações de contrato, vai estar à disposição da Globo? São Paulo lembra que esse acordo já estava firmado quando ele aceitou trocar a Globo
pelo São Paulo. Você tem opinião sobre o tema? Use o espaço para comentário, registre o que você pensa. Só é importante completar que o São Paulo enfrenta o Boston River nessa terça-feira, em último jogo decisivo da Sul-Americana, com um monte de problema. Marcos Antônio e Tolói voltaram a trabalhar fisicamente, mas ainda não estão prontos. Sabino, Luciano e Lucas Moura também serão desfalques. Até Bobadilha, que sofreu uma pancada no joelho, já foi liberado para terminar esse tratamento, servindo a seleção paraguaia já em preparação para a Copa do Mundo. E Marino Inestrosa foi, de longe, o jogador mais atacado por torcidas organizadas do Vasco, que protestaram na porta do CT nessa segunda-feira, dia seguinte, a derrota por 3-0 do Cruz Maltino para o Red Bull Bragantino em casa. São 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer e o Vasco cada vez mais perto da zona do rebaixamento. O Inestrosa foi muito cobrado pelo que não vem jogando e também por conta de uma curtida que ele deu a uma postagem que dizia que ele poderia ser reforço do São Paulo. Foi gravado um vídeo dessa cobrança, o Inestrosa chegando de carro, torcedores mandando ele para tudo quanto é lugar, vários palavrões e exigindo que ele pedisse para sair. Vale a lembrança de que o atacante colombiano, contratado por cerca de 30 milhões de reais, tem 18 partidas na atual temporada, nenhum gol e nenhuma assistência. Muito mais reserva do que titular. Contra o Red Bull Bragantino, o Inestrosa nem sequer foi relacionado. O Cauã Barros, volante do Vasco, foi um dos poucos poupados nesse protesto, mas o próprio Cauã fez um meia-culpa e em conversa com os torcedores admitiu que também precisa ser cobrado. Afinal de contas, o Vasco vai mal por um todo ou de forma completa. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Que história é essa de que Adrielson pode virar reforço do São Paulo? Especulação que ganhou força nas redes sociais durante o fim de semana. Confesso que estranhei, até porque o zagueiro de 28 anos de idade, que já foi do Botafogo e do Lyon, fez grande temporada em sua estreia no futebol nos Emirados Árabes. Ele havia sido contratado pelo Al-Ahly por 2 milhões e 200 mil euros há mais ou menos um ano. Primeira temporada dele nos Emirados de 32 jogos e 7 gols. Detalhe, o Adrielson, você sabe, é zagueiro. Ainda assim, 7 gols marcados. Tem contrato em vigência com o Al-Ahly e está avaliado em 3 milhões de euros. Na manhã dessa segunda-feira, pouco antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do São Paulo. E aí, existe interesse? Pode haver negociação? A resposta: esquece, Nicola. Não temos dinheiro. Foi a resposta desse dirigente São Paulino. O tricolor busca não um, mas 2 defensores a partir de 20 de julho, quando a janela reabre. Tudo porque o Dória teve seu contrato rescindido por opção dele, além do afastamento do Arboleda. Diante desse cenário, São Paulo vai buscar opções gratuitas, jogadores livres no mercado, ou então atletas que não estejam sendo utilizados em seus clubes. Dá para citar alguns jogadores livres no mercado que atuam como zagueiros. Léo Duarte, ex-Flamengo e Başakşehir. Juan Jesus, que passou boa parte da carreira atuando no futebol italiano, estava no Napoli. Pablo Mari, que já jogou no Flamengo e não teve seu contrato renovado no Al-Hilal. Para completar, Elitão, zagueiro que passou muito pouco no futebol brasileiro, mas fez sucesso no exterior e estava jogando com a camisa do Gostep. E informação exclusiva: o atacante René, que pertence à Portuguesa e está emprestado ao Vitória, é alvo de 2 clubes grandes de São Paulo. Os nomes desses times não foram revelados. O que eu posso te assegurar é que ambos pretendem comprar o jogador na janela de julho. E o fato de o René só ter 9 partidas na Série A permite que ele seja reforço no segundo semestre. Há também o interesse de um clube do Nordeste, além de uma equipe de Portugal e outra da França. Portuguesa ainda não tem ofertas oficiais com papel timbrado, mas um desses interessados já sinalizou com a intenção de pagar até 5 milhões de euros. E aqui vem informação importante: o Vitória tem a possibilidade de compra por 1 milhão de euros desde que não existam ofertas. Se essa proposta de 5 milhões de euros se confirmar, ou o Vitória cobre a proposta ou é obrigado a liberá-lo, ficando com apenas 10% da taxa de vitrine, que é um valor que funciona como uma espécie de bonificação ao time que deu visibilidade ao atleta. O René é o segundo atacante com mais gols na temporada entre todos os jogadores que disputam a Série A. São 16 gols para o centroavante, que só está atrás do Pedro com 18. René, pelo Vitória, tem 15 jogos, 9 gols e uma assistência. Temporada espetacular de alguém que tem só 22 anos de idade.
Só para lembrar que antes da mudança para o Vitória, o Corinthians era o principal interessado e ficou bem perto de contratá-lo. Só não o fez porque o presidente Osmar Stabile considerou caro o pagamento de R$700 mil pelo empréstimo. Descobri por que Roger Guedes esteve na Neoquímica Arena na noite desse domingo para acompanhar Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Um monte de gente passou a especular que ele estaria voltando para o Timão ou para o Galo, os clubes onde ele mais fez sucesso no futebol brasileiro. Já tem até jornalista cravando que Roger Guedes virou opção para o Corinthians na metade da temporada. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Marcelo Paz, o executivo de futebol do Timão. E dá para garantir que não há negociação, até porque já houve proposta de 20 milhões de euros feita pelo Grêmio pro Al Rayyan e o clube qatari recusou. A temporada do Roger Guedes foi perto da perfeição, 32 jogos, 31 gols e mais 4 assistências. Roger Guedes tem mais um ano de contrato com o Al Rayyan e sua renovação, a última, lhe garantiu ainda maior salário. Ele ganhava 5 milhões de reais por mês e passou a ganhar 6 milhões de reais mensais. Mesmo os vencimentos do Memphis Depay, só que o salário do Roger Guedes é livre de impostos. E por lá, no Catar, há um plano para naturalizá-lo, para que ele possa defender a seleção do Catar na briga por vaga na próxima Copa do Mundo. O Marcelo Paz me assegurou que não existe negociação. Roger Guedes fez apenas um pedido, porque está passando férias no Brasil e, ao lado de alguns amigos, gostaria de ir para a Neoquímica Arena. O Corinthians atendeu esse pedido, forneceu um camarote. O Roger ainda passou antes da partida no vestiário para cumprimentar o presidente, o Marcelo Paz e outros jogadores, mas a chance de negociação por hora está descartada. Corinthians não tem dinheiro, o Galo não pode chegar aos 20 milhões de euros que o Grêmio ofereceu na tentativa de contratá-lo na temporada passada, oferta rejeitada pelo Al Rayyan. E você gostaria do Roger Guedes no futebol brasileiro? Já usa o espaço para comentário e opine. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!